Boa noite, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Estamos de volta aqui para darmos continuidade ao nosso estudo. O nosso estudo tem como tema principal o poder da oração no casamento, e ele é baseado no livro da nossa irmã Storne, e nós estamos estudando sobre a necessidade de nós mudarmos para que o nosso casamento possa mudar, né? Quem não quer ter um casamento feliz? Todo mundo quer. E duradouro, né? Alguns casamentos, eles são só duradouros. Eles duram e século sem fim, amém. Mas não são, às vezes, casamentos proveitosos, casamentos satisfatórios, que as pessoas se sentem bem no casamento. Claro que todo casamento ele enfrenta dificuldades, situações difíceis, situações de problemáticas. Mas, queridos, o ideal nosso ideal é que o casamento ele seja duradouro e feliz. Que bom chegar na sua casa, rever a sua esposa, seu esposo, a alegria, né, que o esposo voltar para casa, às vezes fica telefonando, onde é que você está? Vem, né, porque sente a alegria e o privilégio de estar junto com o esposo, né? E vice-versa. Então, queridos, o desafio é ser um casamento duradouro, mas feliz, tá? Que haja tempo, mas que haja também no casamento felicidade. Nós vamos começar com a oração. Depois da oração, nós vamos fazer uma oração. Depois da oração, nós vamos fazer uma leitura bíblica, ler a palavra de Deus. Nós estamos nesse dia de estudo bíblico, né? E a gente está vendo algumas coisas que podem atrapalhar, né, o casamento, se essas coisas não forem bem administradas, se esses pontos não forem bem administrados. Já vimos inúmeras situações e nessa noite nós vamos falar se os filhos dominarem. Né? Se os filhos dominam, se na família quem domina é os filhos, são os filhos dominam tudo, então começam a dominar os pais, isto vai trazer problemas, consequências e muita dificuldade para o casal. E em algumas situações até o divórcio. E nós não queremos, nós não precisamos, não é do nosso feitio, né, o casamento se acabar e os cônjuges se divorciarem. A vontade de Deus para nós é que permaneçamos firmes com um casamento duradouro e feliz. Então, alguns conselhos, algumas orientações, e vamos fixar nesse ponto. Se os filhos dominarem o casamento, se os filhos estiverem no controle das relações conjugais, a coisa vai complicar, né? Mas nós vamos ver nessa noite como nós podemos fazer com que os filhos não dominem, né? Eles não devem dominar, né? E nós não podemos deixar. Cabe a quem? A nós temos esse controle. Então vamos ver, abrir as nossas Bíblias e depois orar. Pegue a sua Bíblia, já que hoje é estudo bíblico. Abra a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio 6. Vamos logo orar e depois nós vamos ler a palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, nos abençoa nessa noite e fala aos nossos corações. Que nós possamos terminar esse estudo, ó Pai, desafiados e fortalecidos pelo poder da Tua palavra, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. A nossa irmã Storne nos dá algumas orientações, né? O nosso estudo está baseado nesse livro, então algumas coisas nós incrementamos e outras coisas nós tiramos do livro, né? Do livro de Storne. E o livro principal, o norte para a nossa vida, em todas e qualquer circunstância, sem dúvida, é a palavra de Deus. E diz assim: o Senhor orientando o seu povo, orientando os pais, né, diz assim: estas palavras que hoje ordeno estarão no futuro no seu coração. Você as inculcará
aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas serão por frontal entre os olhos. E vocês a escreverá nos umbrais da casa e nas suas portas. Vamos agora para o Salmo 127. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos. Queridos, eu senti o desejo agora, nós vamos dar uma pausa aqui e vamos orar pelos nossos filhos, especificamente pelos nossos filhos, tá bom? Senhor Deus e amado Pai, te pedimos agora uma bênção especial pelos nossos filhos. Ó Pai, tem misericórdia. Ó Deus, instrui a cada um, fala ao coração de cada um, conforta, direciona. Ó Pai, e principalmente nos ajuda para que nós possamos ser exemplos para os nossos filhos. Que os nossos filhos possam olhar para nós e ter um norte para a sua vida, pois nós oramos e agradecemos no nome precioso do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que bom, né? Que bom a gente poder orar pelos nossos filhos, né? Que bom, né? A gente poder estar aqui em oração e aprendendo mais da palavra de Deus. Então nós vamos falar sobre um assunto que é importante, né? Muito importante mesmo, que é a nossa obrigação, o nosso dever de orientar os nossos filhos. Os nossos filhos, eles não podem dominar o casamento, eles não podem dominar a relação conjugal. Os pais não podem ser escravos dos filhos, ou orientados pelos filhos, ou obedientes aos filhos. É o contrário. O pai é quem é para ensinar. O pai é quem é para orientar. O pai e a mãe são eles que vão dar o norte para os seus filhos e para o futuro deles, né? E nós vamos entender uma coisa, em primeiro lugar, é importante. Queridos, quando a vida ela é cheia de ciclos, né? Então, nós nascemos, crescemos, adolescente é uma fase da vida, né? Jovem é outra fase. Preparação para o casamento, casa-se os dois vão para a mesma casa, os dois vão morar juntos, vão dividir o mesmo espaço, e aí? Com o tempo, normalmente, no normal, vêm-se os filhos, né? Nascem os filhos. Neste momento de nascimento do filho, nesse ciclo que é um ciclo diferente, este ciclo, ele pode ser uma bênção para os casais, mas pode ser um momento de muita dificuldade, de muito trabalho, e em alguns casos a administração dessa área, deste momento de filho, criança, adolescente, chegando a adulto, é uma fase muito difícil, e às vezes casais se atrapalham nessa área, e não é raro casais se divorciarem, porque infelizmente, alguns casais, ou às vezes um cônjuge, ele começa a se perder nessa fase e entende que é mais importante para ele dar atenção ao filho do que ao cônjuge, quando é o contrário, né? A gente vai ver lá na frente que o cônjuge ele é prioridade. A prioridade não são os filhos. Muita gente acha assim, fulano tem que dar, eles têm que dar prioridade ao filho. Não ao filho, não. A prioridade no casamento não são os filhos, são os cônjuges. E quando acontece isso, quando há um descontrole, nessa área há um problema sério no casamento. E é muito importante, algo que eu gostaria de deixar
bem claro aqui, lembrar a todos vocês, é que os filhos vêm, nascem, coisa linda, a gente começa a amá-los, começa a educá-los, orar por eles, trabalhar com eles, mas, queridos, nós queremos lembrar que vai chegar a hora em que os filhos vão embora. Todos, normalmente, no normal da vida, vão passar por uma coisa chamada ninho vazio. Vai chegar a hora que os filhos vão sair, vai chegar a hora que a casa vai estar vazia. Hoje, eu tive a oportunidade de sair. Quando saí de casa, estava chegando uma visita, mas depois que a visita saísse, Levinha ia ficar só em casa. Eu disse: Levinha, eu não vou almoçar, porque não venho almoçar em casa, porque eu vou gravar e vou ir na igreja, é melhor, no escritório é melhor para mim, eu fico mais à vontade, é muito mais silencioso. Eu vim para cá, Levina ficou só. Saí com meu irmão para resolver uma coisa e na volta ele disse: Veloso, vamos almoçar aqui em casa. E eu fui almoçar na casa dele. E ali, quando eu entrei, eu senti um vazio, né? Que já saiu uma das filhas, só tem uma filha, né? E a casa está bem mais vazia, bem mais silenciosa. Então todos nós vamos passar por esse momento do ninho vazio, tá? E então é importante que nessa hora, na criação dos filhos, quando nós estamos labutando, trabalhando pela educação dos filhos, que nós possamos lembrar que um dia volta a ficar somente os dois. Por isso que é importante nesse momento que você valorize o seu cônjuge. Entenda que em primeiro lugar está o cônjuge. Depois vem os filhos. E os filhos têm que saber disso. Os filhos precisam entender. Os filhos necessitam entender que tem uma ordem dentro da casa. Que a casa é regida, que tem uma liderança, que tem uma organização familiar, que nós chamamos isso de sistema familiar. Então, há uma necessidade de se entender. Então, para que você possa ter algo bom, um casamento duradouro, sem muitos problemas nessa área, é importantíssimo que nós possamos reconhecer e entender que as prioridades que nós temos no casamento, né? E entender que os filhos, eles não podem dominar. Então, a melhor comida que às vezes é feita, não é feita para o filho. Deve ser, em primeiro lugar, o marido. Aquilo que um cônjuge vai fazer para o outro, não tem que fazer depois que fizer para os filhos, não é? Então, às vezes os filhos vão solicitar, pedir alguma coisa nova, mas nós não vamos poder fazer. Os meus filhos sabem disso na minha casa, né? Eu vou fazer para eles se a Levina puder ou não for atrapalhar aquilo que eu tenho que fazer com Levina. Às vezes eu vou ter que sair, às vezes eu vou viajar, então eu não vou deixar as coisas que nós temos que fazer, nós dois, porque eu quero dar prioridade aos meus filhos, ou deixar Levina ou ela me deixar só para cuidar dos filhos, né? Não é por aí. Os filhos, eles não podem dominar, os filhos, eles não podem dizer o que nós vamos fazer ou o que nós não vamos fazer. E é importante nesta fase começar a instruir os filhos desde criança. Porque se você, quando eles são pequenininhos, você não controla isso, se tudo que eles querem fazer, vocês abdicam em função da criança, então a criança diz a hora que vai dormir, a criança diz aonde vai dormir, não, quero dormir na cama com papai e mamãe, vive dormindo na cama com papai e mamãe, né? Vocês vão ver que lá na frente vai ter problema. Quando você chegar a uma fase que ele não está mais aquela criancinha, e que você já se incomoda com aquela presença ali na cama, que você for tirar, que você for afastar, você vai ver o problema que você vai ter, que vocês vão ter, ou que você vai ter.
porque é problema. Então eu acho interessante, a autora do nosso livro, ela diz que resolveu com o marido dela, fez logo um pacto com o marido e resolveram o seguinte: olha, o filho queria vir à noite. Agora é claro, né, que às vezes o filho está com medo, acontece alguma coisa, ele vem para o quarto, vai lá para a cama. Mas, queridos, são coisas esporádicas, momentos esporádicos. Um dia que está doentinho, alguma coisa assim, são momentos esporádicos. Mas eu achei interessante que a autora falou que eles combinaram logo: olha, se o filho vir aqui de noite dormir, quem deixar o filho ficar na cama, quando ele dormir, é o responsável de ir levar ele de volta para a cama dele. E assim eles combinaram. Então, às vezes o pai dizia: não, vem, meu filho, é para cá. Aí ele dormia, né? Aí, quando ele adormecia, a obrigação não era da mãe ou do pai só, era quem trouxe. Então, vai levar ele para lá, para ele entender que o lugar dele tem, o quarto dele tem a cama dele, tem o lugar dele, tem o berço dele. Né? Porque se eles aprendem desde crianças, vocês não vão ter dificuldades nesta área que muitos casais enfrentam. Casais enfrentam às vezes problemas sérios, isso aqui é uma besteirinha, né? Mas não é não. Enfrentam problemas sérios, a privacidade muitas vezes vai-se embora e questões outras que trazem consequências ruins para o casamento. Outra coisa que é importante e que vocês podem evitar é que a criança entenda que há um comando. A nossa criança, a sua criança, a minha criança, aquela criança que está sobre a nossa guarda, ela tem que entender que tem um comando, que tem uma posição e que há um comando em equilíbrio. Porque muitas vezes, queridos, uma questão que atrapalha muitos casais e às vezes traz e leva ao divórcio. Há um relato no livro da nossa irmã Stone de um casal que se divorciou porque eles não tinham concordância na forma de disciplina da criança. Então um diz uma coisa, o outro diz outra. Um é muito frouxo, o outro é muito arrochado. Ou o outro é muito arrochado, o outro é muito frouxo. Ou um diz uma coisa, o outro desfaz na frente até da própria criança muitas vezes. E achando que isso vai dar um equilíbrio. Não, pelo contrário, vai trazer um desequilíbrio. Tem muitas famílias padecendo por aí, algumas por rigorosidade, por um pai ou os pais serem rigorosos demais, colocarem os filhos num sistema rigorosão, e muitas vezes acontece que na primeira oportunidade que ele puder, ele vai, ou ela puder, ela vai se livrar daquele jugo. Então ele vai pular fora, vai arrumar um casamento lá fora, vai fugir, vai inventar um negócio, vai-se embora, porque ninguém aguenta jugo. Então muitas vezes esse negócio é tão arrochado que prejudica a personalidade da criança, prejudica o andamento, o crescimento, né? E a criança vai embora. E por outro lado, às vezes é frouxo demais, né? E aí esconde, um cônjuge esconde do outro. Né? A criança quer ir vai para uma, sabe nem com quem é, vai passar a noite não sei aonde, aí deixa, joga a criança para ir, né? Esconde da mãe ou esconde do pai, e há aquela enrolação lá, aquele negócio, aquele jogo de esconde, e daqui a pouco, queridos, a situação está complicada. Eu, como advogado, já tive a oportunidade de participar de várias situações, e situações complicadas, situações complicadíssimas. Eu não posso nem falar aqui, mas complicadíssimas. Por quê? Porque houve uma permissividade demais de um dos lados, né? Você não sabia não que sua filha estava fazendo isso, seu filho estava fazendo isso. Não dá, né? Tem que ter um equilíbrio com uma postura que as crianças entendam que elas não comandam, que elas têm um comando. E que quando elas crescerem, que elas casarem, né, elas vão ter também que ter esse controle sobre os seus filhos. Porque nós estamos gerando uma geração que não tem comando
e que não comanda os seus filhos. Aí quando casa é a mesma coisa. Aí depois está chorando, aí depois corre para a casa do avô, corre para a casa da avó, né? Corre para não sei para onde, porque não teve controle, não sabe criar os filhos. Não tem controle com os filhos. E os filhos dominam o casamento. Então, queridos, nós queremos dizer a você nesta noite, nesse estudo, tenha cuidado para que você possa ser uma pessoa que consegue dominar. Não deixe os seus filhos dominarem, não deixe. Tenha postura, tenha uma postura equilibrada, que os dois possam ter equilíbrio na educação dos filhos. Se você não tem como, peça ajuda especializada, peça alguém para te ajudar, procure um terapeuta, procure um psicólogo, uma psicóloga e vá se orientar, porque não pode. Criança entrega a própria sorte, o futuro dela é muito temeroso. Nós, por querer agradar, e eu queria dizer bem, irmãos, nós não somos chamados para ser amiguinhos dos filhos, nós somos chamados e temos uma função de ser os pais dos nossos filhos, os orientadores dos nossos filhos. A educação começa em casa. Há um complemento na igreja, um complemento na escola, mas a educação dos filhos começa em casa, na minha casa, na sua casa. Então há a necessidade desse controle. Se você não sabe, se você não tem como, se você viveu uma vida que é assim, sem esse controle, sem esse... Vá alguém, porque você pode prejudicar grandemente o seu filho, a sua filha. Colocar ela num caminho totalmente diferente daquele que você imagina que ela vai ser. Procure dar prioridade ao seu cônjuge, que o seu cônjuge seja prioridade na sua vida, tá certo? Depois, é claro, de Deus, né? O cônjuge é o principal. Então, que entenda-se isso, fique bem claro na sua casa, tá? Porque um dia você vai estar só e vai estar com aquele cônjuge, né? E geralmente acontece, não tem como, os filhos vão viver sua vida, vão estar fazendo a sua vida e eles vão cuidar da vida deles, vai procurar estar com você, né? Para você bajulá-los e querer, não vai, você vai ficar só com aquele seu cônjuge, tá? E ele vai lembrar de como foi a criação dos seus filhos e como você sempre o tratou. Aí a gente vai ver qual o tipo de vida que a gente quer para o nosso futuro, para o nosso casamento. Por isso que é importante entender que nós estamos buscando aqui um casamento feliz, duradouro, mas feliz, tranquilo. Depois que os dois estiverem sós, os dois estão felizes, se sentem bem a sós, se sentem bem, não ficam, mas se sentem bem. Estão atendendo um ao outro, os filhos têm necessidade, esporadicamente vai lá e ajuda. Mas o principal são os cônjuges, não é? Então é muito importante também você entender que, e às vezes o casamento ele vai passar por alguns infortúnios, né? Pode acontecer alguma coisa, né? Às vezes você educa um filho para um determinado posicionamento, ele vai se tornar uma pessoa diferente, ou às vezes acontece, infelizmente, uma doença vem, né? E acontece uma morte, né? Acontece um acidente, e muitas coisas têm acontecido, e as pessoas que vivem idolatrando os filhos, elas têm muita dificuldade em superar esses momentos. Então, que nós possamos entender, às vezes ficam culpando Deus pelas coisas que acontecem, acontece com qualquer um, pode acontecer com qualquer pessoa, e as pessoas não se assumem porque se acham também culpadas e vai atrás de culpado. O culpado é o cônjuge, o culpado é Deus, o culpado é não sei o quê. Irmãos, vamos estar preparados para criar os nossos filhos, amando, entendendo que cada um na família tem a sua posição. Deus estruturou a família, estruturou bem estruturadazinha. A família tem a sua estrutura.
Essa estrutura tem que ser entendida pelos filhos e eles vão repassar lá na frente, tá certo? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos refletir nisso, e eu vou convidar você que quer oração especial nessa noite, a levantar, colocar aquelas mãozinhas ali, e nós vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe, pedir a Deus que possa falar aos nossos corações nessa noite, e nós vamos orar, nós vamos orar agora, que Deus nos abençoe. Um grande abraço.